os balanços, né, das grandes empresas de tecnologia divulgados nessa semana enviam então e deixam muito claro um alerta. Os investidores estão dispostos a ignorar os gastos exorbitantes com a inteligência artificial se, e somente se, isso impulsionar um forte crescimento. Mas são rápidos em punir as empresas que não atingem as expectativas. E é para falar mais sobre isso que eu converso agora com José Vitor Cassiolato, que é CEO da Victrix Capital, que já está aqui comigo. Meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Oi, Débora, eu que agradeço. Bom dia a você e a todos os espectadores. A gente já vem acompanhando, né, não é de agora inclusive, um forte debate em cima dessa questão desse investimento em inteligência artificial. Isso, obviamente, né, representou bastante coisa nos últimos balanços e automaticamente agora a percepção que eu tenho é que os investidores estão cobrando o retorno disso. Olha, vocês quiseram fazer um investimento muito grande, mas e aí? Onde é que está o retorno disso? Né, a Microsoft já foi bastante penalizada em relação a isso, agora a Apple dando esse alerta já sofre um pouco aqui uma pressão, ou seja, na tua visão, quanto que isso pode acabar resultando numa reposicionada, assim, ou apenas um ajuste, talvez, no valuation dessas companhias que não conseguem garantir o retorno como esperado para tamanho investimento? Oi, Débora, acho que você foi direto ao ponto aqui, né? No final das contas, a palavra que tem mais aparecido aqui nas conversas com os analistas que acompanham, né, todas essas empresas e a discussão que a gente tem aqui no mercado é o ROI, né, o Return on Investments, quando que vai começar a aparecer de forma mais clara essa monetização vinda do mundo da inteligência artificial. E para a gente conseguir compreender, né, por que que o investidor está levantando tanto a barra, por que que nós estamos olhando, né, com preocupação agora o capex de algumas empresas e de outras não, acho que é muito importante a gente entender onde a gente está nesse momento. Quando a gente fala de empresas americanas, principalmente para o nosso público aqui no Brasil, a coisa pode parecer um pouco distante. Então, eu gosto sempre de trazer um ponto de referência para a gente discutir. Vamos pensar na Petrobras, maior empresa de capital aberto do Brasil, que negocia aqui na Bolsa, atualmente, com um pouco de boa vontade, com uma capitalização de mercado, ou seja, o valor total da empresa, perto de 100 bilhões de dólares. Então, esse é o tamanho da Petrobras, 100 bilhões de dólares. Recentemente, o JP Morgan publicou um estudo que traz 8 empresas, 4 hyperscalers, que são Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta, e 4 semi-scalers, que são essas empresas produtoras de chip aí capitaneadas pela NVIDIA. Em 2023, Débora, esse grupo de empresas, ele tinha uma capitalização de mercado de 6 trilhões de dólares, já era enorme. E agora ela tem uma capitalização de mercado de 18 trilhões de dólares. Então, um crescimento de 6 vezes e muito representativo do mercado. Essa queda que a gente vem comentando da Microsoft, que foi na casa de 10% depois do anúncio de resultado, representou de mais do que 3 Petrobras em um dia. Então, é como se deixasse de existir a Petrobras dentro do mercado 3 vezes naquele exato momento. Então, ficou um mercado muito grande, muito representativo, para o qual aqui a gente vem acompanhando de perto, porque fazer o investimento com inteligência artificial, principalmente para a gente aqui, não é acompanhar uma tendência tecnológica, fazer uma alocação de capital que vai servir como ponte do recurso do presente para o futuro. Quando a gente fala de qualquer tipo de investimento, uma alocação de capital, principalmente dessa magnitude, José Vitor, a gente sabe que o retorno ele não chega de imediato, né? E aí eu quero entender, no teu ponto de vista e pela tua experiência, se esse alerta da Apple que foi feito agora sobre essa pressão nas margens indica um limite econômico nessa corrida da inteligência artificial ou é apenas uma fase de transição antes da monetização plena dessa tecnologia? Uhum. A Apple ela vem sofrendo essas consequências principalmente na compra de hardwares, né? Então houve uma demanda muito grande por chips que são parte, né, dos componentes que eles usam nos telefones, e isso foi uma consequência, né, da demanda de outras empresas por infraestrutura de inteligência artificial. Se a gente for pegar a Meta, por exemplo, Débora, acho que muito interessante a previsão de investimento dela, né, para o próximo ano
em infraestrutura de inteligência artificial está na casa dos 125, 135 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia de como isso é grande, de como vem crescendo, representaria a soma de todos os investimentos realizados em 2023, 2024 e 2025. Então, quando a gente olha para frente, uma empresa como a Apple, que depende um pouco dessa relação de oferta e demanda por hardwares, e a gente vê um tipo de guidance como esse que veio da Meta, sugerindo um crescimento de demanda muito grande, se espera, né, que as margens dessa empresa sejam um pouco mais apertadas. Agora, nem todo gasto está sendo punido, né? A gente viu o caso da Meta, por exemplo, ela teve um resultado muito bom, que acabou animando os investidores e enxergam nesse gasto, na verdade, não um problema de remuneração, mas na verdade uma oportunidade de gerar mais receita. Aqui trazendo alguns números interessantes para compartilhar com vocês. Hoje, mais ou menos, a Meta tem 3,5 bilhões de pessoas acessando algum app da sua família de aplicativos todos os dias. E no último trimestre, foi um recorde, inclusive, esse número, e até acho interessante para nós mesmos pensarmos, cada um de nós, cada pessoa, e aqui a gente não está falando de pessoa por aplicativo, a gente está falando cada pessoa mesmo, se você usa mais de um, você é considerado como uma pessoa. Cada pessoa gerou mais de 16 dólares de receita para a Meta no último trimestre. Esse foi um recorde para a empresa que tem conseguido monetizar, né, o seu ecossistema de aplicativos através do uso da inteligência artificial. Se a gente for comparar, por exemplo, por outro lado, com a Microsoft, houve duas coisas ali no balanço dela que trouxeram um pouco de preocupações para a gente aqui como investidores. O primeiro o seu crescimento veio forte, mas veio bem em linha com o esperado, ou seja, não teve aquela surpresa positiva que a gente acabou se acostumando nos últimos trimestres. E acho que isso daí é uma coisa super representativa do momento da empresa, né? Que parou de acelerar. E por outro lado, o aumento com o investimento em infraestrutura cresceu muito, 66% de capex nesse universo de inteligência artificial. Então, acho que assim, a gente vê dois tipos de investimento acontecendo, os dois crescendo, mas em um caso já é perceptível o impacto positivo na receita e na monetização, e no outro caso a gente vê algumas limitações acontecendo do ponto de vista de crescimento. Agora, José Vitor, na sua leitura, o mercado ele agora já começa a diferenciar quem está investindo em inteligência artificial, talvez apenas como uma vantagem competitiva, né, estrutural, e quem agora está investindo para poder não ficar para trás nessa corrida. E nesse caso, segundo o grupo, quem acaba sendo mais prejudicado? Assim, a gente falar aqui, por exemplo, que uma exposição em Microsoft não seria uma exposição estratégica em inteligência artificial, acho que eu estaria indo muito longe, porque eles estão com o OpenAI, né? Quer dizer, ChatGPT lá em 2023 é o carro-chefe em termos de inteligência artificial, tem sido uma solução muito aplicada pelas empresas. Agora, é importante a gente falar que Copilot, como uma solução como um todo, tem uma baixíssima adesão e o ecossistema da Microsoft acabou se fragilizando um pouco por conta da dependência de OpenAI. Então, ontem no mercado, uma coisa que veiculou bastante foi a dependência da receita futura dessa linha Azure, que é a linha de computação em nuvem, inteligência artificial de data centers da Microsoft, que tem um guidance muito grande de receita, mais de 600 bilhões de dólares, só que 45% disso vem especificamente da OpenAI. E os investidores começaram a se perguntar, né, quanto disso é aquela economia que dá uma referência circular, que é a Microsoft, aporta capital na OpenAI, que acaba devolvendo para a Microsoft através do uso da sua infraestrutura de data centers. Então, acho que esse ecossistema da Microsoft ficou um pouco mais fragilizado por conta disso. Agora, a Meta, por outro lado, né, principalmente olhando para frente aqui, acho que é uma distinção bem interessante entre elas. Hoje, como o próprio Mark Zuckerberg comentou, né, no call, eles estão procurando uma coisa que talvez seja só a Meta que consiga fazer, que é a Personal Super Intelligence, que é você desenvolver uma inteligência artificial, mas que ela tenha todo o conhecimento das preferências das pessoas,
que ela tenha todo o conhecimento das suas relações, então quem são as pessoas com quem você se relaciona, quem são a sua família, quais são as coisas que você gosta, e a Meta tem isso através da sua família de aplicativos, e com o investimento em inteligência artificial, ela consegue fazer a superinteligência para cada um de nós. Isso é uma coisa que tem animado muitos os investidores, como uma possibilidade de dar um passo além no mundo da inteligência artificial, para além do que a gente está enxergando hoje, com impactos para a nossa vida em sociedade, impactos para a nossa vida do trabalho e por aí vai. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo rapidamente, José, do ponto de vista de alocação global, essa temporada de balanços agora, ela reforça ou ela enfraquece, na verdade, essa tese de concentração talvez em big techs americanas dentro de portfólios institucionais? Eu diria que a gente vai continuar vendo essa concentração. O crescimento que eu comentei de 2023 até agora, né, de 6 tri para 18 tri desse universo de ações, ele fez com que essa classe representasse 16% do MSCI All Country Weights, ou seja, da bolsa do mundo inteiro, essas ações, 8 ações que eu comentei antes, representam 16%. Então, assim, é muito, muito grande. Então, vai continuar na alocação dos investidores institucionais. O que a gente vê é muito uma rotação de acordo com o momento da inteligência artificial que a gente está. No começo do mês que vem, a gente vai ter, por exemplo, a divulgação dos resultados de Alphabet e Amazon, e nós estamos acompanhando de perto para ver se as teses que a gente tinha para cada uma dessas empresas continuam se manifestando. Sem dúvida nenhuma, nessa queda que a gente vê de Microsoft e aumento de Meta, é um rebalanceamento efetivo desses investidores que estão buscando ali a empresa mais bem posicionada, mas ainda assim ficam dentro desse tema de inteligência artificial. Perfeito, quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversamos com o José Vitor Cassiolato, que é CEO da Victrix Capital, que já estava aqui com a gente, com ótimas análises, inclusive. Boa sexta-feira para você, meu querido, e até uma próxima. Obrigado, Débora. Uma ótima sexta-feira para você também. Obrigada, até mais.